Olá, sejam bem-vindos ao FIAP Café. Hoje o assunto aqui é quente, Big Data. Você tem noção de quanto conteúdo você gera em 1 minuto? 1.3 petabytes. Sabe o que isso significa? Então é esse tipo de questão que a gente vai resolver aqui hoje. Eu estou com o Diógenes Justo e com o Celso Poderoso, que são professores aqui da FIAP, especialistas em Big Data, e o Leandro, que também é professor especialista em tecnologia, e a gente vai começar essa conversa de um assunto que não para, né? Big Data. A gente estava até brincando aqui, o que não é Big Data? Hoje em dia, né, o tema aí, Big Data, ele está muito aparecendo muito na mídia, as pessoas estão falando muito, e é algo que as empresas estão começando a avaliar, como é que elas vão tratar desse tema, como é que elas vão utilizar, o que elas podem se beneficiar, e por ser um assunto muito novo, ainda que caiu na grande mídia, apesar de ele já ser falado há algum tempo, as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre o que é, o que não é, né, Celso? Então, realmente gera muita dúvida, as pessoas não sabem ainda como se preparar para atuar com esse tipo de... como abordar esse tipo de problema. E o que é de fato Big Data, Celso? Então, você tem várias definições, né, para a gente tentar chegar num consenso, mas de um modo geral, o que se leva muito em consideração quando a gente fala do Big Data é o volume de dados, sem dúvida nenhuma, um volume muito grande de dados. Só que eu sempre considero o volume uma coisa muito relativa, porque o que é muito para mim pode não ser muito para você, e se a gente for pensar em termos de tamanho de empresa, então, né, então a gente pega uma instituição financeira, lida com dados de diversos clientes e diversos processos, etc. Pode ser Big Data? Às vezes não. Essa é a grande questão. Então não é só o volume, porque o volume é muito relativo. A gente coloca também tecnicamente, né, e assim definição clássica, o problema da velocidade e da variedade. Ótimo, isso tudo pode levar a gente a entender mais ou menos o que é o Big Data. Mas, de um modo geral, se você trabalha com dado estruturado, a gente não considera Big Data. Por quê? Porque você não precisa de ferramentas de Big Data para resolver aquele problema. Tá. Agora, se eu estou trabalhando com um dado não estruturado, possivelmente é Big Data. Então, hoje, além dos 3 Vs, a gente sempre leva em consideração a questão do dado estruturado ou não estruturado para poder determinar se é ou não Big Data. Legal. E o que a gente pode estudar a partir dos milhares, milhões, bytes que são gerados a cada minuto, enfim? Não tem limite. Essa é a grande questão. Eu diria assim, aí, Diógenes, complementa até que eu acho que é muito importante o seguinte, a gente ainda não tem noção do que a gente vai fazer com Big Data, com o que a gente vai fazer com essa montanha de dados. Então, hoje, quando a gente fala de Big Data, é muito comum a gente focar na questão da internet. Por quê? Porque surgiu lá atrás, né? Nos anos 2000, tal, o Google começou a colocar algumas ferramentas, tal, e isso levou, então, a surgir esse conceito de Big Data. Mas não é só a internet, quer dizer, talvez a internet, né, Diógenes, seja o menor pedaço. Fonte geradora. E um menor pedaço, porque a gente tem uma avalanche de dados surgindo, que é exatamente fruto do internet das coisas, né, o famoso IoT. Isso sim vai gerar uma avalanche de dados muito maior do que a gente tem hoje, por exemplo, na internet, né? Pegando um outro exemplo, né, Celso, para complementar, a gente falando muito de internet, mas a gente tem outras informações que elas aparentemente elas são menores, mas que elas acabam gerando uma grande quantidade de informação. Uma delas, por exemplo, é decifrar DNA. Decifrar o DNA é uma grande quantidade de informações que a gente tem dentro de cada uma das células que a gente tem no corpo. Trabalhar com esse conjunto de informações, trabalhar com um contingente de informações de DNA pode ser algum problema de Big Data, dado o volume de informações que a gente tem para tratar e o que a gente vai precisar fazer, o que a gente vai precisar descobrir desses dados. Então pode ser a gente está falando desde fontes como a internet, que acaba gerando muita informação todo dia, que é uma das coisas mais faladas, mas pode ser de coisas bem pequenas e que a gente aparentemente passa desapercebido, mas que tem muita informação ali. Sim. E que a gente começa a trabalhar com isso dentro das empresas, né? Na realidade, assim, quando a gente troca um e-mail, quando a gente troca uma mensagem por um aplicativo, né, de comunicação, quando a gente armazena uma imagem médica, por exemplo, né, tantos exames que a gente faz, quando a gente armazena isso, na hora que a gente começa a analisar essas questões, ou a gente começa a tentar enxergar o que tem ali dentro
dentro, buscar padrões, etc., é o Big Data. Quer dizer, não é necessariamente internet, não é necessariamente o IoT, não é somente o DNA, não é somente a imagem médica, mas o conjunto de tudo isso é que faz com que a gente tenha um trabalho muito grande de análise ou tenha que utilizar ferramentas, né, específicas para poder resolver esse problema. Legal. E pensando que é um tema relativamente novo, quem é o profissional que está preparado para lidar com esse tipo de questão? Hoje o mercado ele tem dois perfis profissionais muito claros para lidar com Big Data. Um é aquele cara que vai cuidar da infraestrutura. Não é infraestrutura de redes, tal, isso também é importante, sem dúvida nenhuma, mas assim, é o cara que vai criar as ferramentas necessárias para que você possa resolver os problemas de Big Data. Então você tem um conjunto de ferramentas que foram criadas, inventadas ou desenvolvidas para você poder resolver problemas de Big Data. Você precisa de um profissional para fazer isso, você precisa de um cara especializado para isso. E por outro lado, você precisa de um profissional também altamente especializado para poder analisar tudo isso. Porque você começa a ter um volume muito grande, uma variedade muito grande, você começa a ter muita coisa para analisar e se você não tiver um perfil completamente adequado e adaptado para isso, você não consegue trazer resultado. É exatamente essa visão do engenheiro de dados e o cientista de dados, exatamente. Né? Os dois papéis. O engenheiro de dados ele é o cara que vai suportar, vai dar condições ferramental, conhecer a estrutura e também conseguir ter um pouquinho do conhecimento do cientista de dados para conseguir conversar com ele, ver até que ponto ele consegue transitar no mesmo assunto, né? O cientista de dados, ele por sua vez, ele vai fazer o uso desse ferramental, dessa infraestrutura, com o apoio do engenheiro de dados, e o cientista ele vai trabalhar com as técnicas adequadas para conseguir descobrir, ter as respostas, conseguir descobrir informações, né? Sem as técnicas adequadas, ele, como são um volume muito grande de dados, ele não vai conseguir tirar as respostas dali, né? Hoje no Brasil, não é uma característica só nossa, tá? Isso foi assim nos Estados Unidos também, foi assim nos principais países, mas no começo é muito comum você ter um único profissional fazendo essas duas coisas, né, Diógenes? Isso é interessante, porque assim, antes se tentava buscar um profissional que resolvesse as duas coisas. Você tem que instalar toda a infraestrutura, você tem que saber analisar o negócio. Só que hoje o nível de complexidade vem aumentando. E exatamente por causa dessa complexidade você precisa dessa divisão. Desculpa. Talvez tenha até alguns questionamentos que o público pode fazer, e é uma curiosidade minha. A gente ouve muito relacionado a Big Data os termos BI, né, inteligência de negócios, Cloud Computing, até Internet of Things, como você já citou, mas de fato, que relação que a gente tem de BI com Big Data, até para simplificar um pouco o entendimento, né, das pessoas, e de Cloud com Big Data, Internet das coisas com Big Data? Falando em termos de cloud, por exemplo, a cloud, na nuvem, né, a possibilidade que a gente tem de armazenar dados na nuvem e de conseguir aumentar muito o nível de armazenamento de dados sem ter que ficar comprando outros computadores, tendo já um local onde a gente paga por aquilo que a gente está usando e consegue crescer mais rápido, né, os dados, tem tudo a ver isso com Big Data, né? Se a gente precisa armazenar uma grande quantidade de dados, precisa suportar um volume maior de dados temporário ou precisa ter essa flexibilidade, a cloud ela atua de uma forma perfeita para isso. Para usar algumas ferramentas de infraestrutura que a gente tem um alto poder de processamento de dados e que eu não preciso necessariamente essa infraestrutura ficar com ela montada continuamente, eu posso levantar uma estrutura, por exemplo, com 200, 300 servidores, fazer o processamento necessário durante alguns minutos, até uma hora, alguns minutos, e depois desmontar essa infraestrutura de processamento. Então, o cloud tem tudo a ver com Big Data. Tá? Pegando outros termos, por exemplo, de BI. BI é o profissional de BI que vem trabalhando mais tradicionalmente há algum tempo, ele acabou, algumas coisas que foram meio que se formando e que hoje está meio que dentro do cenário de Big Data, como Data Mining, é uma coisa que já vem sendo trabalhada há décadas, 2 décadas, 3 décadas atrás, já existiam as técnicas, e são técnicas que foram evoluindo e foram chegando do que a gente está definindo hoje como Data Science. Então, de certa forma, uma parte dos profissionais de BI que já vinham fazendo, né, mineração de dados, eles foram, de certa forma, encontrando uma catapulta, um caminho que naturalmente foi levando ele para ter uma posição de Data Science. Tá?
Será, até uma curiosidade, será que a gente vai chegar a um ponto de trabalhar o Big Data, um personal Big Data? Porque... Essa era a minha pergunta, né? É interessante, né? Porque cada vez mais a gente tem informações. Cheguei a ouvir há um tempo que já existem alguns cargos que vão surgir, analista de dados pós-morte, por exemplo, porque você não sabe o que fazer com aquelas informações de quem morreu, de fato, né? Apaga, não, reutiliza, enfim. Será que a gente vai ter o nossa Big Data mesmo? Ou isso vai ser só um corporativo mesmo? E aí, Dias, o que você acha? Olha, eu acho que nós vamos aprender muita coisa ainda sobre como o que vai surgir em termos de papéis, o que nós vamos precisar fazer, quais são as pessoas que vão precisar atuar. E imagino que nós estamos vivenciando uma revolução. Aqui no Brasil, acho que até pela nossa questão cultural de não ter um embasamento tão forte em cima de dados como tem em algumas culturas anglo-saxão, a gente está um pouquinho atrás ainda, mas eu acho que isso a gente vai acabar descobrindo e vai começar a enxergar ao longo do tempo. Cada vez mais o volume de dados. Olha, daqui a pouco a gente vai começar a ter coisas personalizadas mesmo. A gente vai ter informações cada vez mais personalizadas, por exemplo, sobre os nossos veículos. Né? Daqui a pouquinho nossos veículos, com um pouquinho mais de informação, eles estão gerando dado, o nosso mecânico vai ligar para a gente e vai dizer, olha, não sei se você sabe, mas você tem que trazer o carro aqui. Por quê? Porque ele está faltando óleo ou porque ele deu uma informação que ele estava andando mais devagar do que estava antes, então deve ser que você tem que trocar a vela. E os nossos médicos também, né? Análise, inclusive, do coração. Sem dúvida. Isso já é uma realidade. Já é uma realidade? Conta sobre isso. Então, isso você tem hoje diversas... dispositivos, né, que você usa, né, então wearables. Tipo relógio wearables, né, conhecidos normalmente por que eles já são capazes de capturar diversas informações vitais suas e que você consegue conectar isso a outros dispositivos, muitas vezes e normalmente isso é feito através, por exemplo, de celulares, né? Então você conecta o seu celular, sabe? Quer dizer, quem tem eu não vou fazer propaganda de nenhum aparelho aqui, tá certo? Mas vou ter que falar do iPhone, né? Pode, não tem problema. Porque aí o pessoal pega ali o iPhone, quer dizer, ele já coleta ali os seus dados, ele já está ali. Isso para passar para um profissional de saúde ou para um profissional de educação física, para poder verificar qual é o melhor treino que você tem que fazer, etc., é uma coisa extremamente simples, entendeu? Então você faz sem, inclusive, haver nenhum tipo de interferência. Então o uso que você tem para esse tipo de coisa é muito grande. Eu só vou retomar um pouquinho a sua questão, porque assim, eu acho que o Facebook é já um personal Big Data nosso. Porque tem coisa que a gente nem lembra e de repente aparece lá, olha, 3 anos atrás você fez tal coisa. Ele está analisando os nossos dados. E tem muitos sites, a gente até conversava, né, antes aí do programa, tem muitos sites de relacionamento que usam esses dados e essas informações para fazer um match aí. Conta aí que você que estava contando o caso aí pra gente, fala que... Um site americano chama eHarmony, que a estimativa é que atualmente nos Estados Unidos cerca de 5% dos casamentos foram arranjados por esse cupido chamado eHarmony. E a taxa de sucesso dos casamentos americanos ela é maior pelos relacionamentos que nasceram dentro dessa plataforma eHarmony do que os casamentos tradicionais. E uma curiosidade que eu vi numa apresentação é que em termos de preferências de comida, o matching perfeito seria o melhor casamento de preferências entre vegetarianos, né? A taxa de sucesso é muito maior entre duas pessoas que têm preferência por comida vegetariana. Então, de repente eu vou poder escanear através de app aquela pessoa lá, não, essa não vai dar certo, é isso? Mais ou menos não vai dar match. Mas a tendência é que a gente está... Eu acho que o outro ponto, que é um ponto que já a discussão já começa a ser muito grande, né? O Celso falou bastante sobre isso, que é a questão da ética no acesso a dados, né? Sim. Dado que a gente vai ter essa grande quantidade de informações sobre que seja o do meu veículo, é do veículo, mas é do veículo, onde eu estou andando, onde eu passei, onde eu não passei, o caminho que você está fazendo, caminho que onde você parou, tudo isso. Então tem uma questão aí que ela suscita muitas discussões e que a tendência é crescer muito mais ainda, que é a questão da ética no acesso a dados, né? Ver até que ponto a gente pode ir, até que ponto é saudável, até que ponto é legal, é justo a gente usar toda essa montanha de informações para dizer coisas que as pessoas sequer sabiam sobre elas próprias, né? E até o exemplo que você usou logo no começo, quer dizer, a questão genética.
Quer dizer, fazendo uma análise genética, existem bancos de dados genéticos, né, lá fora, você fazendo uma análise genética, você é capaz de detectar precocemente um tipo de doença. Agora, você imagina isso na mão de uma empresa de seguro-saúde, ou uma empresa de previdência, enfim, qualquer tipo de coisa relacionada a isso. Então, realmente, a questão ética é uma discussão que eu acho que daria um FIAP Café inteiro para a gente falar e ainda ia sobrar tempo. Legal. Exatamente. E aí, Lê? Putz, é algo que eu vejo assim, até para facilitar o entendimento. Então, eu acho que existem duas camadas, né, do Big Data, melhor, até três. Uma, que é o usuário final, por exemplo, de escanear uma pessoa, vai estar utilizando um app ou, enfim, aquela informação final que vai ser impactada. Acho que a gente tem o ferramental, que são as pessoas que vão analisar as informações efetivamente para poder gerar as informações para o usuário final. E nós temos o tecnês mesmo, né? Ou seja, as pessoas que vão trabalhar com matemática, estatística, programação, banco de dados, etc., para poder gerar isso para esse intermediário. É isso mesmo? Eu só colocaria o pessoal da estatística do lado de quem vai analisar. Tá. Não sei se o Diógenes concorda comigo, porque assim, o que acontece? O perfil do profissional que analisa os dados é aquele cara que tem o perfil analítico, como o próprio nome sugere, né? Se ele analisa, ele tem que ter o perfil analítico. Então, esse perfil analítico pressupõe que ele saiba utilizar os modelos matemáticos para poder fazer as previsões, para poder fazer as análises dele. Todo esse conhecimento estatístico que ele adquire acaba sendo bastante útil desse lado e não do lado da infraestrutura. Porque do lado da infraestrutura o cara tem que conhecer cloud, o cara tem que conhecer infraestrutura eventualmente de redes, num nível muito básico, mas ele vai ter que entender um banco de dados não relacional, ele vai ter que entender essa plataforma paralela de processamento e armazenamento, entendeu? Então, esse tipo de coisa é que a gente faz uma divisão assim bem clara entre os dois perfis, né, Jorge? Exatamente. Ou seja, profissões para essa linha abertíssimas, né? Até aqui na FIAP a gente acaba ensinando bastante Big Data, né? A gente tem o MBA, tem cursos de curta duração, né? Esses cursos eles ajudam mesmo as pessoas a se decidirem a deixar de ser usuário e começar a trabalhar, né, na gestão disso? Numa gestão disso, numa prática disso. A gente nota o seguinte, a procura vem crescendo, né? Ou seja, a cada semestre a gente recebe mais alunos, temos mais procura, mesmo diante da situação atual, né, de dificuldade que a gente vive aqui no país. E isso em grande parte por quê? Porque as empresas vêm gerando demanda. Então, as empresas hoje procuram esse profissional e esse profissional não tem no mercado. Por quê? Porque é um perfil, não é uma coisa difícil. Eu sempre gosto de colocar para os alunos o seguinte, Big Data não é uma coisa difícil. Porque assim, quando você abstrai o Big Data, quando você tira de lado a questão técnica, né, do tratamento do dado não estruturado e tal, é o processo de tomada de decisão. Você tem que tirar o dado de um lugar, transformar esse dado, colocar em outro e tomar uma decisão. Então, o processo em si é um processo muito simples. Agora, as ferramentas que a gente usa são diferentes. Então, voltando à questão que você comparou lá BI com Big Data, né? Com BI a gente sempre fez dessa maneira. Então você precisava tirar os dados de um lugar, você continua tirando, só que agora eu não vou tirar do meu ERP, do meu CRM, do meu supply chain, eu vou tirar de onde? Vou tirar da internet, vou tirar do IoT, vou tirar da minha pulseira, vou tirar, né? Vou tirar de tudo isso, vou fazer as transformações que eu tenho que fazer e vou entregar isso para alguém tomar decisão. Entendeu? Então, da mesma forma que você fazia com BI, você acaba fazendo com Big Data. Ficou bem claro agora. Perfeitamente. Eu acho que trabalhar com Big Data ele também abre uma série de oportunidades no mercado, principalmente para novas startups, que a gente vê isso nas startups com sucesso, outras nem tanto, mas que tentam. A gente acaba abrindo um mundo novo todo de oportunidades. Aqui dentro dos cursos da FIAP mesmo, a gente tem a proposta do Startup One, que é a criação de uma startup, que é um aluno incentivado a poder se experimentar. E dentro de Big Data, eu arrisco dizer que é um celeiro de muitas oportunidades. A gente tem um movimento meio que mundial
chamando de Open Data, que abram os dados que são possíveis, né, que é possível de a gente utilizar. E nos Estados Unidos isso é muito forte, no governo Obama acabou abrindo uma série de bases de dados. Você imagina que são dados que hoje estão na mão de poder público e que se eles possam ser usados da forma ética, adequada e possam cair na sociedade. Imagina a quantidade de oportunidades que a gente gera de novos negócios, de aplicativos para resolver problemas das pessoas que elas têm no dia a dia, como mobilidade, por exemplo, uma coisa que a gente sofre muito aqui em São Paulo, né? Se a gente tivesse mais dados sobre transporte público, o que a gente não ia conseguir fazer? Né? A gente ia ter soluções, pequenos empreendedores criando soluções, criando novas alternativas para resolver os problemas que são os problemas nossos aqui do dia a dia, né? Muito legal. Tem uma série de questionamentos aqui, mas acho que eu vou deixar para uma outra oportunidade, tal como deixar o pessoal pensando qual a relação de Big Data com a Deep Web, né? Dá para se trabalha com todos esses dados, né? Mas deixa o pessoal pensando aí se uma próxima oportunidade a gente faz questionamentos. Bom, gente, então como vocês viram, o assunto é extenso. Para quem quiser se aprofundar, como a gente já citou, temos o MBA de Big Data aqui na FIAP e também alguns cursos de curta e média duração. E é isso. Tchau! Valeu, gente! Até mais.